Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Carol vai levar as crianças para uma salinha aqui do lado. Não sei, Margarete, se vocês querem ir acompanhar a Carol lá para a salinha. Fiquem à vontade, se quiser ficar aí, também está tudo bem. Lá nós temos um estudo particularmente destinado às crianças. É muito bom estarmos juntos, podermos celebrar ao Senhor e apresentar a Ele nossos corações agradecidos. Eu quero convidar vocês a pegarem as suas Bíblias. Eu não sei se está todo mundo aí já com uma Bíblia nas mãos, e abri-la lá no Evangelho de João, no capítulo 13 do Evangelho de João. João, capítulo 13. Quando nós começamos nossa comunidade há mais de 7 anos atrás, não é? Nós desejamos, e ainda desejamos, que ela fosse uma comunidade simples, leve e fraterna. Essas fossem as 3 características fundamentais de nossa comunidade. Uma comunidade onde houvesse simplicidade, sem pompas, sem galas, sem opulência e ostentação. No espírito de São Francisco, de simplicidade, da riqueza, da fraternidade, de valorizarmos o estarmos juntos, de entendermos o outro como nosso irmão, nem como superior, nem como inferior a nós. Então, a simplicidade, a fraternidade, a leveza, que os nossos cultos não fossem marcados por uma liturgia dolorosa, densa, dura, mas que o culto fluísse com a suavidade que os ventos sopram nos trigais, com a beleza que inclinam suas canas. E o signo de nossa comunidade tem sido desde então essa imagem do Salvador lavando pés. Nós nos identificamos como os discípulos do lavador de pés. O nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador é, por excelência, o lavador de pés. E nós quem somos? Somos aqueles que seguem o lavador de pés. Eu queria que você olhasse para esse texto comigo, João, capítulo 13, e na minha Bíblia está na página 1084, 1084, 1084, onde nós lemos o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste tempo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Senhor e o Mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Mesmo assentados como estamos, vamos orar, pedindo a iluminação de Deus para o nosso coração. Pedir: Rubinho, desliga esse ar-condicionado que eu estou bem frio aqui. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças por essa noite, por tua palavra. Te damos graças, Senhor, pela vida do irmão Pedro, que, sendo assim tão contraditório, nos representa tão bem, porque, sendo assim capaz de grandes arroubos de coragem e valentia, e simultaneamente e igualmente capaz de covardias vexatórias, nos representa tão bem. Te pedimos agora que tu nos ensines sobre o coração de Pedro e sobre o caráter do teu filho Jesus. É em nome dele que rogamos que seja assim. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria me deter com vocês numa e somente numa questão. Uma e somente uma pergunta: por que foi que Pedro não quis que Jesus lhe lavasse os pés? Vocês vão se recordar dos acontecimentos. Era a Páscoa, estava chegando a época em que Jesus seria preso e toda a sua via crucis se daria. E então, chegando ali nas regiões da Judéia, nas proximidades de Jerusalém, ele pede que os discípulos entrem na cidade e procurem um homem que carrega um cântaro. Se dirijam a esse homem e digam a ele: o Senhor te consulta, pede a você que lhe diga onde será o lugar em que ele comerá a Páscoa com os seus discípulos. Conhecendo aqueles homens, aos discípulos de Jesus, e sabendo a quem eles se referiam, então ele lhes apresentou um cenáculo, uma sala espaçosa, e ali lhe preparou este jantar, o jantar da Páscoa, essa ceia de Páscoa, em que Jesus esteve com os seus discípulos. Eles entraram na casa emprestada daquele homem, se sentaram à mesa, e quando estavam no meio da ceia, a ceia já começara, então Jesus se levanta, para a surpresa de todos,
faz um gesto que até aqui pareceria impróprio. Os judeus, naquela época, utilizavam 3 roupas básicas. Uma espécie de fraldão feita de pano, que era a coberta para a parte íntima do corpo. Uma espécie de toga, uma espécie de roupa, de veste mais comum, e sobre a veste a capa. As capas eram utilizadas para os passeios, as saídas, para os acontecimentos externos. Portanto, quando o texto diz que Jesus retirou de si as vestes, significa que ele tirou de si aquela túnica e ficou só com aquele fraldão ali. Ele estava vestido agora com a simplicidade e a nudez dos escravos, porque os escravos é que se vestiam assim. Ele pega uma toalha, amarra na cintura, se cinge com ela, pega uma bacia, deita água na bacia, vai um por um lavando os pés. Eu imagino a surpresa, o choque, o impacto dos discípulos ao verem o Mestre, o Senhor, se aproximando de cada um deles. E os discípulos, talvez por timidez, talvez por respeito e reverência, nada disseram e se deixaram lavar os pés, até que Pedro seria o próximo na rodada. Quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: Senhor, tu me lavas os pés? Pedro estranha e externaliza essa estranheza. Jesus responde apenas: o que eu te faço não o compreendes agora, não o entendes agora, entendê-lo-ás depois. Logo, aquilo que estava sendo feito não era algo para ser feito simplesmente, um gesto, uma atitude, um comportamento, mas um símbolo, algo que representava uma realidade a ser entendida, a ser internalizada, a ser compreendida. E a pergunta então, em seguida desta pergunta: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus diz: o que eu te faço não entendes agora, entendê-lo-ás depois. E então Pedro afirma categoricamente: de modo nenhum tu me lavarás os pés. E aí eu me pergunto, e lhes pergunto, por que razão negou-se Pedro a permitir que Jesus lhe lavasse os pés? Me ocorrem 4 respostas possíveis, 4 hipóteses, 4 alternativas, 4 razões, todas elas justas, todas elas certas, todas elas cabíveis, para que Pedro dissesse o que disse. A primeira razão é que essa não era a tarefa de Jesus, essa não era a tarefa do Senhor, do Mestre, essa não era a tarefa do Messias, do enviado de Deus, do ungido de Deus, do santo do Senhor, porque na cultura hebreia, lavar os pés era coisa de escravos, e numa casa que não tem escravos, do filho mais moço, do caçula. Então, não era ele quem deveria lavar os pés de quem quer que seja, pelo contrário, grande é a sua dignidade. E talvez Pedro, olhando para ele, disse: de modo nenhum me lavarás os pés, porque não é tua tarefa, não é tua função, não te cabe lavar os pés de quem quer que seja. A segunda hipótese que me ocorre é que Pedro tenha dito: Senhor, tu não me lavarás os pés, porque ele não se sentia digno de que Jesus lhe tocasse de maneira tão serviçal, de maneira tão humilde, de maneira tão quebrantada, de maneira tão desprovida. É uma forma de Pedro dizer: Senhor, eu não sou digno de que te aproximes de mim e que me toques a face, quanto mais os pés. Sim, nesta segunda razão, também Pedro age
com prudência, porque de fato é estranho que Jesus se dirija a ele e queira lhe tocar os pés, porque há casais aqui que há muito tempo caminham juntos e talvez nunca tenham lavado os pés um do outro. De tal modo é esse gesto um gesto que revela uma postura tão humilde de quem o faz. E então Pedro disse: eu não sou digno que me toques a face, que dirá meus pés. E talvez por isso tenha ele se negado. A terceira razão, e essa, Thomas, me causa especial suspeita, é que Pedro tenha dito que não queria que Jesus lhe lavasse os pés, porque ao entrar na casa daquele discípulo, ele, o discípulo, já lhe havia lavado os pés. Porque você sabe que o costume era lavar os pés na entrada da casa, não durante a ceia. Os cântaros, inclusive, ficavam na porta da casa. Aqueles cântaros mesmos utilizados para transformar água em vinho em Caná da Galileia, eram os cântaros da purificação. Então, do lado de fora da casa, se oferecia água, o indivíduo banhava a cabeça, lavava as mãos, lavava os pés para entrar na casa do outro. Então, provavelmente, sendo a casa de um discípulo, logo no início, logo na entrada, os seus pés já tinham sido lavados, não fazia sentido Jesus lavar os pés. Eu fico impressionado, Heleno. Sabe qual é o único apóstolo, o único evangelista que registra essa passagem do lava-pés? João. Sabe por quê? Eu fico pensando, será que não era porque ele era o mais moço? E sendo dele a tarefa de lavar os pés, não lhe constrangeu mais do que a outros, o Jesus, por exemplo, Mateus, o Jesus ter lavado os pés, quando seria função dele, João? Será que João não cuidou disso? Será que João não se antecipou? Então talvez Pedro tivesse se recusado porque ele já tinha limpo os pés, os seus pés estavam limpos, não havia necessidade de Jesus lavá-los. A quarta e última razão, pela qual talvez Pedro tenha se negado, é que estando eles no meio da ceia, nem era hora, nem um lugar de se lavar pés. Lavar pés é o tempo da entrada, não é no meio da ceia, durante a ceia. Todas essas razões postas, eu passo então a considerá-las e a aprender com elas, porque há algo a entender, disse Jesus, com o ato dele lavar os pés. Jesus não apenas lavou os pés de Pedro, Jesus lavou os pés de Adão, porque foi por causa do seu pecado que entrou na história do homem a queda. Jesus é aquele com o sangue, que com o seu sangue ele lava o pecado dos homens, os meus pecados, os seus pecados. Ele, sendo o Senhor dos senhores, revestido de glória, sendo ele grande em majestade, em pureza e santidade, ele continua a mesma coisa. Há quem, pensando sobre Jesus, imagine-o com uma coroa dourada, encrostada de diamantes e pedras maravilhosas, sentado num trono. Sabe como eu penso Jesus? Eu penso Jesus despido de toda a roupa, apenas com aquela roupa que lhe cobre as partes, ainda hoje, de toalha e bacia nas mãos. Tantos anos já passaram, ele voltou à glória do Pai, glória que ele teve antes que houvesse mundo, mas mesmo lá, e de lá, pelo seu Espírito Santo, ele continua cuidando de mim e de você. E quando a gente está cansado e sobrecarregado, a gente pode ir para Ele, para que Ele cumpra a sua promessa
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, o gesto de Jesus lavar os pés, Ele sendo o Senhor da glória, sim, Ele se interessa pelas dores dos homens, pelos dramas dos homens. E se há alguma coisa que hoje afasta a igreja de Cristo do Cristo da igreja, é o interesse pelo sofrimento dos homens. Onde está o interesse? Jesus tem um vivo interesse pelo sofrimento dos homens, pelas dores dos homens, pelas angústias dos homens. Onde está na igreja esse mesmo interesse? Parece-me que nós deveríamos nos voltar, despertar e novamente nos dispor, porque foi isso que ele disse: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, não deveis vós lavar os pés uns dos outros? Ou seja, vocês me chamam de Senhor e Mestre, fazem bem porque eu sou, mas se eu sendo quem sou vos lavei os pés, não deveis vós lavar os pés uns dos outros? Parece que a igreja de Cristo não é como o Cristo da igreja. Ele tem interesse pelas dores e pelos sofrimentos dos homens. A segunda razão, por ser Pedro indigno, também somos indignos de sermos cuidados, tratados, amados por Jesus, mas Ele é quem quer nos amar, Ele é quem quer nos cuidar, Ele é que se interessa por nós, Ele é que se move na nossa direção. E Ele disse a Pedro: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Ou seja, o nosso vínculo com o Senhor está em, mesmo sendo indignos, aceitarmos seu amor. Tiane, talvez essa seja a mais poderosa verdade do Evangelho. A mais poderosa verdade do Evangelho não é que o Filho de Deus fez-se homem, habitou entre nós e morreu na cruz. A mais poderosa verdade do Evangelho é que Ele fez tudo isso por quem não merecia nada. Ele fez tudo isso por mim e por vocês. Ele fez tudo isso por um amor incontrolável, um amor incomensurável, um amor incompreensível. É incompreensível que Ele nos aceite como somos. E lembrem-se, Ele não lavou os pés somente a Pedro naquela noite, Ele lavou os pés de Judas também. Merecia Judas que Ele lhe lavasse os pés? O amor de Deus não tem nada a ver com merecer. O amor de Deus tem a ver com essa pulsão imensa e poderosa de um amor que rompe todas as barreiras, quebra todas as razões, dissipa todas as lógicas, esse amor. E eu fico impressionado como a gente ainda continua, Tati, dizendo: aquela pessoa Deus aceita, aquela pessoa Deus não aceita, aquela pessoa Deus quer, aquela outra Deus não quer. Que é isso? Vejam esse amor e essa manifestação de amor. Vejam o modo como Ele se manifestou, lavando os pés de Pedro, lavando os pés de Judas, lavando os pés de todos aqueles que, apesar de indignos, e indignos de verdade, foram os destinatários daquele cuidado eterno. Assim, hoje me ligou uma irmã, querendo saber onde fica a comunidade cristã. Aí eu quero saber onde fica. Vai ter culto hoje? Vai ter culto. Aí ela me perguntou: mas me diga uma coisa, lá na igreja de vocês, a ceia é servida só aos membros da igreja ou a todas as pessoas que participam do culto? E eu respondi: lá a ceia é oferecida e todos são convidados a participar da ceia. Não, porque algumas igrejas, somente quem é membro da igreja pode participar. A nossa igreja é diferente, porque a nossa igreja é uma igreja
de pecadores, de seres indignos. Ninguém está qualificado para participar da Eucaristia. Ninguém. Ninguém é digno de participar do pão e do vinho. Assim como ninguém é digno de ter seus pés lavados por Jesus. A questão toda só é que nunca foi uma questão de ser ou não ser digno, mas de receber o amor de Deus e de aceitar esse amor. O problema todo o seu si foi esse. Jesus estava ali para lavar os pés de Pedro. Pedro diz: não me lavarás os pés. Aí ele diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, porque só tem parte com Cristo aquele que aceita o amor que não merece. Vem cá, vou repetir isso. Só tem parte com Cristo aquele que aceita o amor que não merece. Se você acha que porque não merece, não deve aceitar esse amor, então não tem parte com Cristo. Mas quando você sabe que não merece esse amor, mas mesmo sabendo que não merece, aceita, então o vínculo, o elo, a ligação está feita entre você e o Senhor, não por dignidade sua, mas por prodigalidade do amor dele, por abundância do amor dele, por ser o amor dele como ele é, assim. Então Pedro disse: se é assim, Senhor, me lava inteiro. E Jesus lhe disse: quem se banhou já não precisa que se lave senão os pés. E essa outra razão, será que Pedro disse que não queria que o Senhor lhe lavasse os pés porque os pés já estavam limpos? Na verdade, não é de pés que o texto fala, eu e vocês já compreendemos isso. O texto fala da consciência. É a consciência que precisa ser lavada por Cristo. E por que a consciência precisa ser lavada? A consciência precisa ser lavada, purificada por Cristo, porque nós temos culpa e nós temos pecado. Pecado por comissão e pecado por omissão. Pecado fazendo o que não deveríamos fazer e pecado deixando de fazer o que deveríamos fazer. Pecamos por não sermos agradecidos. Não sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Pecamos por não sermos interessados nele. Gosto de uma figura que Thomas utilizou aqui, que é aquela figura da mãe que faz tudo por seus filhos. Depois o filho consegue todos os seus projetos, realiza todos os seus sonhos e se torna um homem bom e próspero. Só lhe falta uma coisa: agradecer a sua mãe, ser grato à sua mãe, ser grato à fonte de tudo, ser grato à origem de tudo. E nós somos assim, seres esquecidos da bondade de Deus, seres esquecidos do cuidado de Deus, de como Ele nos conduziu até aqui. Se fôssemos mais agradecidos, seríamos mais seguros, porque todas as vezes que eu sou agradecido, eu relembro o motivo da minha gratidão, e isso fortalece a minha fé. Entendeu, Sueli? Todas as vezes que eu digo: Senhor, obrigado porque Tu me ajudaste aqui, ali. Todas as vezes que eu lembro e agradeço, essa experiência mesma de agradecer robustece a minha fé, porque me recorda o tanto que Deus já fez por mim e me firma os passos na certeza de que Ele continuará fazendo na minha vida todo o bem que Ele já me fez. Sim, pecamos por deixar de agradecer, por não sermos agradecidos, pecamos por não amar o nosso próximo como somos amados por Deus. Parece que todas as nossas relações humanas estão
regidas pela lógica comercial. Eu disse que o amor de Deus é recebido por aqueles que não merecem. Mas a verdade, Pedro, é que o tempo todo a gente pergunta se as pessoas merecem o nosso amor, a nossa ajuda, o nosso cuidado. Todas as vezes, Pedro, que você pensando naquele seu colega de trabalho, se pergunta se ele merece ou não o seu favor, você está numa relação de negócio. Todas as vezes que você pergunta se aquela pessoa da sua família, por quem você já fez tanto, merece a sua ajuda e seu investimento, merece que você renove pela enésima vez o favor por ele, você está numa relação de negócio. Louvado seja Deus, porque o nosso Pai não faz contas. Ele nunca pergunta se vale a pena. Fábio, ele nunca pergunta se vale a pena. Ele apenas nos ama e renova o seu amor por nós. Nunca é assim. Pedro tinha que lavar a consciência. Nós temos que lavar a consciência de nossa ingratidão, de nossos pecados, de nossa omissão no favor ao próximo, no cuidado do próximo, por termos reduzido a nossa vida toda nessa banca de negócios. E se Jesus uma vez virou as mesas dos cambistas, dos vendedores de animais no templo, ele precisa, porque mesmo uma igreja como esta, que se gaba por não falar em dinheiro, por não ser uma dessas comunidades que existem para extorquir dinheiro das pessoas, em que a gente não menciona isso e pagamos um preço alto por sermos como somos. Mesmo uma igreja como essa pode ser uma igreja de mercadores, desde que a gente fica pensando se fulano merece ou não merece meu favor, a minha ajuda, meu cuidado. Quem ama não faz contas. O amor é marcado justamente por isso, por essa incapacidade de fazer contas. Pedro tinha que entender que precisava mesmo de ter seus pés lavados, de ter aquela experiência com Jesus. Apesar dos pés físicos terem sido purificados, e talvez tenham sido na entrada da casa, naquele momento ele precisa entender que as águas da purificação precisam cair na vida dele, da renovação. Que o Senhor tenha piedade de nós, meus irmãos, que somos ingratos, que somos seres sem amor, sem interesse. Eu vi uma coisa terrível e extremamente inteligente, João. Eu vi Vieira dizer o seguinte, que o que apaga a luz, o que oculta a luz, não é a escuridão. Logo, o antônimo de uma luz, o oposto a uma luz, não é a escuridão. Pelo contrário, quanto maior a escuridão, mais se destaca a luz. Sabe o que apaga a luz? Uma luz maior do que ela. Por isso é que à noite olhamos para os céus e vemos as estrelas. De dia não, muito embora as estrelas estejam lá. Porque o sol, sendo uma luz maior do que a das estrelas, oculta as estrelas. Não é a escuridão que oculta as estrelas, é a luz que brilha mais do que aquela luz que oculta as estrelas. Talvez fosse o momento de perguntar: que luz é essa que brilha na minha vida mais do que Jesus? E que por brilhar tão intensamente apaga a sua presença em mim, apaga o meu interesse nele, apaga a minha relação com ele. Por fim, o último argumento de Pedro seria aquele: não é hora nem lugar de se lavar pés. Estamos no meio da ceia. Pedro
é desses caras, como eu disse em minha oração de abertura, cuja contradição e a incoerência me alegram. Me alegram, Hélio, porque me dão esperança. Se Pedro, esse ser contraditório, era assim aceito por Deus, amado por Cristo, então eu tenho esperança. E uma frase de Pedro talvez seja a síntese da contradição dele. Uma frase que, de certo modo, ele repete aqui em João 13. Eu me refiro àquela que lhe aparece, que ocorre no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele vê descer dos céus um lençol e sobre ele todas as espécies de animais, os animais impuros que ele não era costume entre os judeus comerem, e o Senhor, e ele reconhece que é o Senhor, lhe diz em bom e alto som: mata e come. E aí ele diz a frase que para mim é perfeita, ele diz assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa impura em minha boca. E essa frase, de modo nenhum, Senhor, para mim é a síntese da contradição de Pedro. Ele chama a Cristo de Senhor, mas lhe diz não. Ele chama a Cristo de Senhor, mas lhe diz não. No momento em que Jesus se aproxima de Pedro para lhe lavar os pés, ele diz a mesma coisa: tu nunca me lavarás os pés, apesar dele ser Senhor, apesar de ele reconhecer o seu senhorio e se colocar como servo, mas esse servo que rejeita a ordem do seu Senhor. Quando Jesus escolheu o momento de lavar os pés de Pedro, aquele é o momento de lavar os pés. Aquele é o lugar de lavar os pés. Se o Senhor quis que fosse ali, ao redor da mesa, assim deveria ser. Se era aquele tempo e se era aquele lugar definidos pelo Senhor, assim deve ser. Eu fui convidado nessa sexta-feira para pregar, fazer uma breve mensagem numa confraria especializada em vinho. São pessoas que gostam de vinho e que curtem o vinho, e eu fui convidado para pregar. Eles estavam se reunindo num clube da cidade, havia muita gente ali, de diferentes áreas, de diferentes profissões, e eu fui convidado para lhes falar num determinado momento da noite. E eu lembrei a eles os momentos em que o vinho aparece no Evangelho. E o vinho aparece no Evangelho, no primeiro milagre de Jesus, na transformação da água em vinho. O vinho aparece no Evangelho lá naquele momento em que o samaritano aplica óleo e vinho nas feridas do homem que fora assaltado. E o vinho aparece no Evangelho, sobretudo no momento da Eucaristia, quando se ergue. Jesus ergue o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Quando eu estava saindo, um senhor me procurou e disse: pastor, o senhor esqueceu de uma vez em que o vinho aparece no Evangelho. Se foi, não lembro. Aquela vez em que Jesus disse: Pai, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Pois nessa vez o Senhor esqueceu. E eu fiquei ouvindo assim, calado. Não quis retorquir nada, mas fiquei pensando cá comigo: esse cálice não era de vinho, era de fel. Porque se fosse de vinho ele teria tomado. Se ele pediu ao Pai para passá-lo e mesmo assim o tomou, é cálice de fel, não de vinho. O Senhor que tomou o cálice e bebeu o fel a que nos era destinado tomar, esse escolhe o tempo e o lugar. E talvez seja hoje o tempo e o lugar, o momento. Eu vi aqueles homens todos ali e disse para eles: sabe, quando Jesus transformou água em vinho, todo mundo já achava que era a hora da festa acabar. Que o melhor da festa é o começo, quando o melhor vinho é servido
e quando o melhor da energia de todo mundo está disponível. Mas por aquele milagre, Jesus demonstrou que o melhor vinho pode vir em qualquer tempo da festa, até mesmo quando a festa se supõe extinguindo, terminando. Talvez hoje a gente precise receber esse lavar de pés de Jesus, na altura e no momento da vida em que nos encontramos. Vamos ficar de pé. Existem sentimentos que os jovens aqui dificilmente compreenderão e muito tempo passará até que eles discernam essa realidade. O que eu digo por experiência própria e digo com constrangimento. Vocês sabem qual é o amor mais desprezível? É aquele que é mais certo. É este que nós desprezamos mais. Porque o amor incerto, o amor inseguro, o amor que pode ser ou pode não ser, a gente cuida dele, a gente tem medo de perder. Agora, aquele amor certo, aquele amor que não faltará, nem terminará, aquele amor que não falhará, esse amor é aquele que nós não ligamos, não prestamos atenção. Que comunguem comigo nesta fala as mães presentes, mas sobretudo as mães de filhos adultos. Que tanto interesse têm por seus filhos e cônjuges e tão pouco por si. O Senhor nosso Deus padece do mesmo sofrimento das mães. E o seu amor é desprezado por nós por infinitamente certo ser. E eu não conheço outro evangelho senão esse. Porque há uma forma, Thomas, de fazer as pessoas se interessarem mais por Jesus. É você pôr dúvida no amor dele. Olha, sirva, faça, senão ele vai te mandar para o inferno. Ele vai se desligar de você. Se você não for correspondente a esse amor, ele te desprezará. E aí deixa o cara num pé e no outro. Mas eu só conheço esse evangelho. Evangelho de amor de Pai. Pai nosso que estás nos céus. E todo pai é refém do amor que tem por seus filhos. Todo pai é refém do amor que tem por seus filhos, não tem por onde fugir disso. E o amor certo é o amor mais desprezado. Ele nem quer que nós o amemos como Ele nos ama. Ele só quer que aceitemos o seu amor. O desejo dele não é que retribuamos o amor que Ele tem por nós. O desejo dele é que sejamos felizes. E se for possível, sermos agradecidos. Deixa o Senhor lavar teus pés hoje. Deixa o Senhor lavar a tua consciência e te perdoar os pecados.
pecados que você fez contra Ele, inclusive. Deixa Ele te lavar os pés, deixa Ele te lavar a consciência e te perdoar. Senhor Deus, quem somos nós para que de nós Tu te aproximes? Tu és, Senhor, toda a santidade, toda a bondade, toda a excelência e toda a verdade. Enquanto nós somos contradição e mentira, somos pecado e dissimulação. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Lava as nossas consciências nesta noite. Perdoa-nos pela ingratidão e perdoa-nos pela omissão na misericórdia e no socorro e na pressa que temos para a satisfação de nossos desejos mais destrutivos, inclusive os autodestrutivos. Vem, Senhor, ilumina-nos, fortalece-nos, ajuda-nos, purifica-nos, perdoa-nos. Amém. Podem se assentar, queridos.